Amém, meu irmão? Vamos continuar então aprendendo a quê? A ter a mesma linguagem. Não é só o português, é ter a mesma linguagem de Deus, para chegarmos ao mesmo propósito de Deus. Olha aqui, Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Aqueles que guardam a sua palavra. Então aqui fala da mesma linguagem. Aqueles que têm a mesma linguagem de Deus. Aqueles que têm a mesma linguagem de Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que têm a mesma maneira de falar de Deus. Deus me chamou para ser um pastor, mais um ensinador da palavra, que é o chamado mestre, do que um pastor de apacentar, de cuidar, de visitar. Eu não sou tanto assim, eu sou mais de ensinar a palavra. E quando eu não conhecia o propósito de Deus para a minha vida, eu já tinha a linguagem dele, mas eu não conhecia o propósito dele para mim. Eu queria fazer tudo, então eu me cobrava para ser um grande evangelista, para evangelizar pessoas. Eu me cobrava para ser um homem de um profeta que ouvia Deus e falava: meu irmão, minha irmã, Deus está te falando isso. Eu me cobrava para ser um apóstolo, um abridor de territórios, não é? Um desbravador. Até o dia que eu entendi que o meu chamado aqui, o propósito de Deus para a minha vida é: Marcelo, você vai ser um mestre da palavra. E quando eu estou falando nesse sentido, eu estou falando como a função, não é então eu sei tudo, não é nada disso. O que aconteceu comigo? Eu descansei, eu me encontrei naquilo que Deus já tinha escrito e determinado para a minha vida. Eu conheço pessoas que o chamado deles é um chamado profissional. Se Jesus estava lá na igreja, eu estava pregando isso, eu tenho a Rosana, que é veterinária, eu falei para ela: você se encaixaria, você se veria em alguma outra profissão que não seja essa que você faz hoje, que é veterinária? Ela falou assim: de jeito nenhum. Se tirar meus bichinhos ali, eu morro, né? Maneira de falar, uma expressão. É a mesma coisa, se tirar o meu chamado, o propósito que Deus tem para a minha vida, eu vou fazer o quê? Você precisa descobrir o que Deus te chamou. Você precisa saber qual que é o seu plano de vida. Quem está gravando aqui comigo é o William, e nós já conversamos a respeito disso. Ele ama gravar. Nós estávamos vindo para cá, ele estava mostrando uma câmera nova que ele comprou. Pastor, nós precisamos comprar esse produto que vai ficar melhor. Até brinquei com ele: se eu vou ficar mais cabeludo? Não, mas cabeludo não tem jeito não, pastor. Mas então é isso. Nós precisamos descobrir aquilo que nós amamos fazer. Eu amo ser um homem de Deus para pregar a palavra. O William ama editar, gravar, ele se interessa, ele gosta. A Rosana lá da igreja, ela ama ser veterinário. Tem um outro irmão da igreja, o Maurício, ele ama ser mecânico e tudo. Todas as coisas cooperam, as coisas vão acontecendo, então as pessoas vão aproximando e vai dando tudo certo. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu descubro? É simples, é simples. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te criou, ele te formou com um propósito. Aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim. Então está falando dos dons e dos chamados, né, de cada um. E aí aqui no capítulo 12, no verso 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Ele te dá o dom, que é a capacitação, para você cumprir o seu chamado. Ele faz tudo. Ele faz todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então foi o Espírito Santo que escolheu o propósito da minha vida. Foi Deus que escolheu o propósito da minha vida. É Ele que sabe o propósito para a minha vida. É Ele que me capacitou para esse propósito da minha vida. E como que eu descobri isso? Eu descobri isso quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu fui cheio do poder de Deus, e eu comecei a falar na linguagem do Espírito, porque quem que me deu o chamado, quem que distribuiu segundo aprouve a Ele, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma linguagem, eu preciso ter a mesma linguagem dele. Então nós já falamos da linguagem em português, nós já falamos da mesma linguagem, como a linguagem da palavra de Deus. Agora eu quero que você tenha a mesma linguagem do Espírito Santo. Lá atrás o pastor Dave fala isso. Na Torre de Babel, os homens tinham uma só linguagem. Enquanto eles tinham uma só linguagem e um só propósito, eles construíram algo, eles edificaram algo.
Depois a linguagem foi confundida. Quando chegou no capítulo 2 do livro de Atos, Jesus tinha morrido, ressuscitado, 50 dias depois, veio o derramamento do Espírito Santo e todos passaram a falar em outras línguas. Eram outras línguas, mas era uma só linguagem. A linguagem do Espírito, a linguagem do Espírito Santo, essa linguagem que o Espírito Santo, Ele colocou no meu espírito que nasceu de novo. E quando eu estou orando em línguas, o que está acontecendo? Olha aqui, capítulo 14 de 1 Coríntios. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Quais são esses mistérios? Aquilo que Deus predeterminou para a minha vida, quando eu ainda era uma substância informe, quando eu não tinha vida ainda, e Deus escreveu um propósito para a minha vida nessa terra. Isso que para mim é misterioso, que é algo oculto ainda, que eu não sei. O Espírito Santo, Ele sabe, porque Ele estava lá na criação, lá na minha formação. O Espírito Santo estava naquele lugar, naquela hora, naquele dia. Então o Espírito Santo, que tem um chamado e uma capacitação na minha vida para eu cumprir e desempenhar o meu chamado, Ele tem algo para revelar para o meu espírito. Quando eu comecei a orar em línguas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas por dia. O Espírito Santo foi revelando ao meu espírito qual era o meu propósito de vida, qual era o meu plano, qual era o plano de Deus para a minha vida. Olha aqui o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, falando do Espírito. Disto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então o Espírito Santo vai passando dados, informações, revelações para o meu espírito que nasceu de novo, e eu vou tendo agora com a minha mente natural, eu vou agora entendendo o que Deus me chamou para fazer e para viver nessa terra. E o que vai acontecer? Eu li aqui atrás. Todas as coisas começam a cooperar. Todas as coisas começam a acontecer. Olha o que diz aqui. Romanos, nós lemos o verso 28, ao 26 e o 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou orando nessa linguagem inexprimível, né? Na linguagem que não é o português que eu entendo, que eu não expresso, é uma linguagem em mistério, em línguas do Espírito Santo, Ele vai intercedendo por mim. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus, é que Ele intercede. É que Ele interfere, é que Ele se manifesta na minha vida. Aí vem o verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que têm a mesma linguagem de Deus, aqueles que oram em línguas, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm desejado buscar a prática, a obediência da palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não o meu propósito. Eu quero ser um empresário, não, Deus te chamou para ser outra coisa. Eu quero ser um pastor, Deus te chamou para ser outra coisa. Eu quero ser o quê? Para de querer ser algo e procure, eu quero ser o que Deus me chamou para ser. Para fechar, como é que eu descubro isso? Foi o Espírito Santo que te deu um chamado e um propósito de vida. Pergunte a Ele, fale a linguagem dele. Pastor, mas eu não sou nem cheio do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Vem aqui na igreja um dia desse. Compareça e fala, pastor, eu ouvi aquela mensagem, eu ouvi aquela palavra e eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu vou orar por você. E o Espírito Santo vai encher a sua vida. E você vai ser batizado com essa nova linguagem. E você vai começar a ter a linguagem do Espírito. E você vai descobrir o propósito do Espírito para a tua vida. Amém? Você vai começar a construir, você vai começar a edificar e você vai começar a dar frutos. E os frutos vão permanecer. Porque é a vontade de Deus para a tua vida. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana e eu te encontro aqui na igreja qualquer hora dessa, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém.